Olá, pessoal. O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBF Campinas Interior Paulista, está realizando o IBFcast Especial Eleições 2024, com os candidatos à Prefeitura de Campinas. O objetivo desse IBFcast é proporcionar aos executivos de finanças, empresários, familiares e a própria população da cidade para que conheçam as propostas e projetos de governo de cada um dos candidatos. São 30 minutos de duração, as perguntas são as mesmas para todos os candidatos, não será permitido qualquer tipo de agressão aos concorrentes. Neste episódio, nós estamos recebendo o candidato Pedro Tourinho, do PT, e pela coligação Mudança de Verdade. Você conheceu o perfil do Pedro Tourinho? Ele atualmente é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, por São Paulo, tendo sido o candidato a deputado mais votado em Campinas nas eleições de 2022. Formado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e especialista em Medicina Preventiva e Social pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tourinho atua como médico do Sistema Único de Saúde, o SUS, atendendo na rede pública de saúde. Nascido em Minas Gerais, Pedro Tourinho construiu sua carreira em Campinas, onde foi eleito vereador pela primeira vez em 2012 e reeleito em 2016. Durante seus mandatos, foi um vereador combativo e de oposição, atuando em defesa de movimentos sociais e populares, com ênfase nas áreas de educação, moradia e saúde. Destacou-se, nesse período, por sua postura vigilante na administração pública, denunciando o esquema de desvio de dinheiro do Hospital Ouro Verde. O Pedro Tourinho, ele é médico concursado pelas prefeituras de Campinas e Vinhedo. Lembrando que, em 2020, ele foi candidato a prefeito por Campinas, somou 96.905 votos, 6.492 a menos que Rafa Zimbaldi, que disputou o segundo turno. Em julho deste ano, foi convocado a assumir a vaga de Rui Falcão, do PT, na Câmara dos Deputados. Pedro Tourinho, prazer receber você como candidato à Prefeitura de Campinas no IBFcast Especial de Eleições. E a primeira pergunta que eu te faço, Pedro, é o seguinte: por que ser prefeito de Campinas? Então, Milton, primeiro, uma boa tarde para você, um alô para todo mundo que assiste aqui o IBFcast. Eu quero parabenizar a equipe aqui pela realização desse debate. É muito importante que a gente possa debater democraticamente, apresentar propostas, ideias, enfim. E a tua pergunta é muito importante, né? Por quê? Vejam, eu decidi ser médico do SUS, trabalhar com política pública, quando eu ainda era estudante de medicina. Eu acredito muito, já tem muitos anos, que eu sou um adepto da ideia de que a gente tem que trabalhar numa sociedade feita que nós temos para que as desigualdades, as injustiças sociais, elas sejam mitigadas pelos mais diversos instrumentos. Instrumentos de ativação econômica, instrumentos de educação e formação, que aumentem as oportunidades e também instrumentos que promovam o cuidado e assegurem às pessoas acesso a políticas públicas sem as quais a gente não tem o mínimo de cidadania, de dignidade. Eu, nesse caminho, né, me coloquei como médico para trabalhar no SUS, entendendo que o SUS é um desses pilares, e fui me apercebendo cada vez mais que a gente precisava ter gente na vida política que tivesse esse compromisso com esse bem-estar, que é o resultante final disso tudo que eu falei aqui. Com o bem-estar, com o bem viver, com justiça social, com uma cidade e um país mais dignos, mais plurais. E aí o caminho me levou à vereança, e na vereança eu fui ficando cada vez mais convencido de que a gente pode fazer muito mais por Campinas. Campinas é uma cidade rica, uma cidade com um povo super trabalhador, uma cidade que tem já um acúmulo de políticas públicas, de conquistas para o povo da cidade que são maravilhosos,
mas a cidade está abandonada, ela está parada, ela se tornou uma cidade com um centro abandonado, com políticas públicas sucateadas, basta ver a saúde, ver como é que estão os problemas da saúde do município, os problemas da educação, a mobilidade urbana da cidade virou também um motivo, né, de tristeza para a população, horas e horas aguardando os ônibus. Tudo isso faz com que a gente saiba, entenda e ouça o tempo inteiro sobre a necessidade de mudança. Eu estou muito convencido de que nós podemos ser essa mudança, nós podemos apresentar para Campinas um programa e um governo mais eficiente, mais democrático, uma cidade que engaja e envolve mais as pessoas na gestão da coisa pública e que isso pode fazer muito bem para Campinas. Nós queremos uma Campinas que não naturaliza, não se acomoda com essa situação de desalento que virou a cara da cidade, né? Obras que não acabam nunca, obras entregues pela metade, uma sensação de que Campinas parou. São 12 anos, Milton, do mesmo grupo político governando Campinas. Trocou o nome do prefeito, mas as pessoas nem perceberam, porque o atual é mais ou menos a mesma linha do outro. Aliás, as pessoas que são os secretários, as figuras de destaque da gestão atual, são as mesmas da gestão do Jonas, Dário Jonas, é tudo a mesma coisa. São 12 anos do mesmo grupo. E isso foi gerando vários vícios, vários problemas para a cidade. Então a cidade está cansada desse jeito de governar, desse abandono que caracteriza Campinas e quer mais oportunidade, mais dinamismo. E é isso que a gente está aqui para entregar, uma cidade que cuida de verdade do seu povo. Ô Pedro Torinho, na sequência, quais são, na sua avaliação, os principais problemas de uma metrópole como Campinas? Então, Milton, Campinas tem vários problemas muito graves, né? Primeiro, é isso que eu citei aqui, a cidade ficou paralisada nesses últimos anos, né? São anos de obras que não foram entregues. Olha o BRT, por exemplo, né? Um equipamento que ia dinamizar muito, facilitar muito, economizar um tempo precioso da vida de quem mora no Ouro Verde, de quem mora no Campo Grande, né? Que poderia circular, ir para o centro e voltar com muito mais agilidade, com muito mais facilidade. E as pessoas estão há 10 anos esperando essa obra ser concluída, Milton. Essa obra foi anunciada, foi apresentada ainda na gestão do Hélio, lá em 2011. Nós já tínhamos condição de ter captado o recurso e colocado essa obra para ser executada em 2013. E essa obra até hoje não está concluída. Imagina o que é isso. O que isso diz a respeito da administração de uma cidade. Questão da saúde, mesma coisa. Nós temos há anos verba para fazer o Centro de Referência de Saúde da Mulher. Se você for lá hoje, é um canteiro de obras. Não entrega, não conclui, não avança. Então, a primeira coisa é uma paralisia da administração, uma administração notoriamente incompetente, incapaz de entregar o que a cidade precisa. E isso se rebate para todos os níveis que são administrados pela prefeitura. Então, para além dessa paralisia da cidade que gerou esse atraso, nós temos um colapso da rede de saúde pública de Campinas. Hoje você vai no Mário Gatti, e eu tenho certeza que se o pessoal que nos assiste aqui tiver gente que é usuário do setor público de saúde, vai reconhecer o que eu estou falando, você fica 12 horas, você fica 9 horas, você fica 11 horas. Num dia que você der sorte, você vai ficar 9 horas na fila do Mário Gatti para poder fazer uma triagem, um atendimento. Ouro Verde, mesma coisa, as nossas UPAs. No centro de saúde, o que a gente ouve é que tem fila, médico não tem. Tem centro de saúde, Milton, que tem hoje filas começando a se formar de madrugada para poder pegar senha para ser atendido, sabe? Isso é uma coisa que acontecia nos anos 80, nos anos 90. Isso não é coisa para em 2024 estar acontecendo mais. Isso é sinal de fracasso, completo fracasso da administração dessa cidade para entregar para o povo aquilo que é básico. E isso é com 28% do orçamento da prefeitura orientado para a saúde. Quer dizer, tem recurso, é um orçamento de mais de 2 bilhões de reais, mas é mal administrado. Eles normalizaram, eles transformaram em parte do cenário o abandono e o descaso com a saúde pública. Esse é um dos grandes problemas da cidade. Mobilidade urbana, mesma coisa. Citei essa obra do BRT, que é uma coisa emblemática, e você pode até ver que o prefeito, quando ele vai fazer os vídeos dele agora, ele já não está mais negando que a cidade está mal. Ele fala assim, não está bom, mas eu estou melhorando. Quer dizer, aliás, ele fala uma coisa que é um escárnio com a população, que é falar o seguinte, eu tive só 2 anos para fazer as minhas obras e governar, porque o resto do tempo eu estava com a pandemia. Como se ele não tivesse, quando ele foi candidato, ele não tivesse sido candidato
no decurso da pandemia, todos nós fomos, a gente sabia o que a cidade estava enfrentando e sabia que ia precisar ter agilidade, força para poder superar esse desafio sem paralisar a cidade. Ele está reconhecendo que não, que ele paralisou a cidade mesmo, que ele não teve competência, que foram 2 anos jogados no lixo. É isso que ele quer dizer quando ele fala que só governou 2 anos. O que é mentira, porque os secretários estavam lá, os comissionados todos, os cargos comissionados estavam todos nomeados nas secretarias, os salários de todo mundo das secretarias estavam sendo pagos, não estavam? Como é que as secretarias não entregaram os produtos que elas tinham que entregar? Né? Então, isso rebate para tudo a mobilidade urbana que eu citei. Nós temos uma frota de ônibus, Milton, que metade dessa frota, pelo contrato que está vigente hoje, não devia nem estar circulando, porque é velha demais. A licitação que hoje governa o sistema de transporte da cidade é de 2005. A prefeitura atual não teve competência, credibilidade, junto ao setor empresarial, junto a todas as áreas, sequer para licitar um novo modelo para a administração do transporte público da cidade. Tem várias coisas cujas tecnologias não estavam sequer implementadas quando, em 2005, foi feita essa licitação. Quer dizer, hoje em dia a gente não tem um controle ideal dos mecanismos dos índices de pontualidade, a gente não tem um controle de idade de frota. Então, a saúde, a mobilidade urbana, são 2 problemas, né? O transporte público, problemas que a cidade está realmente abaixo da crítica, muito abaixo do que era o patamar aceitável para uma cidade como Campinas, tá? E aí tem questões como, por exemplo, a perda da pujança econômica, que é consequência disso. Campinas ficou cara para se investir, cara para se abrir um negócio. Nossa tarifa de água é das mais caras do Brasil. Nosso IPTU aumentou para caramba e ficou caro. Então tem um monte de negócio que está fugindo da cidade de Campinas. E aí a consequência disso é o que a gente vê, por exemplo, no centro da cidade. O centro se tornou uma área fantasma quase, né? Uma área que foi abandonada. Esse espaço de abandono é um espaço que hoje tem uma grande população em situação de rua, que é um desafio grande para a municipalidade, para a cidade, para todo mundo, que nós precisamos cuidar dessas pessoas, trazer dignidade para essas pessoas. O centro se tornou um espaço escuro, sujo. Quer dizer, a cidade como um todo sofreu esse empobrecimento, além da população, que hoje está tendo que sofrer, que passar por muitas dificuldades para acessar essas questões básicas, como eu citei aqui, que são elementos básicos de cidadania, como saúde, como educação, e como transporte, o direito de ir e vir trabalhar, inclusive para as empresas, para os empresários, para todo mundo. Isso é um problema, porque os trabalhadores que usam transporte público muitas vezes se atrasam, reclamam, já chegam estressados, têm que acordar 2 horas antes do que deveriam para poder chegar no horário certo do trabalho, e aí já chegam cansados, dormem menos. Todas questões que incomodam ao todo da sociedade de Campinas e que nós entendemos que são problemas graves, mas que são problemas que têm solução. E a gente tem propostas para solucionar cada um desses problemas. Ô Pedro, o que contempla, em linhas gerais, o seu programa de governo e quais são os focos principais, né? Isso daí é uma questão que, inclusive, os executivos de finanças, né, do IBF Campinas Interior Paulista questionaram, né, para todos os candidatos, porque a população também, de uma forma geral, quer saber de propostas, né, efetivas de trabalho. Eu gostaria que você falasse. Milton, já que nós estamos falando com executivos de finanças, vamos começar aqui por como é que a gente torna essa cidade uma cidade mais ágil, mais eficaz, mais eficiente na entrega dos produtos que ela tem a obrigação legal, constitucional de entregar, como serviços públicos de saúde, mobilidade urbana, educação, especialmente educação infantil, educação fundamental. Primeira coisa, Campinas foi ao longo desses últimos anos adotando uma linha de cada vez mais contratar, fazer contratos. E isso hoje é um componente muito pesado do montante total da receita corrente líquida do município. Está comprometida com contratos. Nós vamos revisar todos os contratos. Nós vamos fazer uma revisão geral de todos os contratos atualmente vigentes na administração a partir do dia 1º de janeiro de 2025. A gente quer entender a pertinência, se eles são contratos que têm que ser suspensos, têm que ser aprimorados, mantidos. Por quê? Porque a gente entende que provavelmente tem muita gordura ali. Tem muita coisa que não está sendo bem executada, tem muita coisa que podia estar sendo feita de outro jeito. E só com isso, a gente já tem condições
de mudar bastante significativamente o panorama das finanças do município. Sabe? Cortando onde pode ser cortado, melhorando onde pode ser melhorado, reduzindo coisas que não precisavam ser desse jeito. Além disso, a gente quer a cidade mais transparente. Nós queremos que todo o ciclo de investimentos, de empreendimento na cidade se torne público, se torne algo que o cidadão que quer empreender na cidade pode acompanhar. Ele já conhece o ciclo inteiro a partir da hora que ele entra com o processo. Isso está disponível na internet para ele. Ele vai saber as etapas que ele vai tramitar com detalhes, com antecedência, com prazos previamente acordados. Quer dizer, dá previsibilidade e transparência para quem quer investir na cidade. Isso vai ajudar muito a cidade. Isso não acontece hoje. Isso não acontece hoje. É uma queixa, inclusive, de setores que são setores que se identificam com a prefeitura, com o grupo político, com o campo ideológico da prefeitura, nos queixam dessa falta de transparência, né, da administração. Nós queremos enfrentar isso. Não tem cabimento. Isso só dá espaço para ineficiência, para problemas, e nós queremos superar isso. Para além disso, né, além dessas questões que vão ampliar a eficiência e a transparência e tornar a Prefeitura de Campinas mais ágil e capaz de executar seu serviço, nós temos que executar melhor essas tarefas que são tarefas muito caras, como, por exemplo, o cuidado em saúde da população, 28% do orçamento. Hoje, a administração do Dário ela e do Jonas, eles fragmentaram a rede de saúde. São 2 bilhões de reais de orçamento, mais de 2 bilhões, e tem duas sub-redes funcionando, a rede Mário Gatti e a prefeitura. Uma não conversa com a outra, uma cuida da urgência, emergência e SAMU, a outra cuida da atenção primária. Elas não conversam entre si, uma não entende nada da outra. São pessoas com status de secretário. É um vexame para a cidade de Campinas, que já foi, em outros momentos, referência na área de saúde pública. Nós vamos unificar de novo esse processo, dar comando único para a saúde, produzir um vetor único para o que a gente quer para a saúde. Nós queremos uma saúde que acolha, nós queremos recuperar o quadro pessoal da saúde, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, porque saúde é a gente cuidando de gente, não tem essa conversa de fazer saúde só com robô. Nós precisamos de telemedicina, mas nós precisamos, antes de mais nada, de médico acessível e disponível para as pessoas. Nós vamos ampliar essa rede, enfrentando alguns gargalos de assistência graves que nós temos hoje, como, por exemplo, implantando novas UPAs na cidade, ampliando o número de equipes e unidades de saúde da família no município, para tornar a saúde mais acessível, mais próxima das pessoas. E também vamos captar recursos junto ao governo federal, o presidente Lula, que é nosso grande parceiro, quero até colocar isso, esse é um outro problema da cidade, né? O Dário, ele tem uma postura de antagonizar publicamente o governo federal, uma postura bolsonarista, do pior extrato do que é o bolsonarismo, né, que é essa coisa de querer fazer disputa violenta, às vezes, inclusive no discurso, com o presidente da República, com o presidente Lula, que está reconstruindo o Brasil. Fez a reforma tributária que estava há 50 anos esperando, ninguém tinha coragem, força para fazer, nós fizemos. Né? Então, nós queremos fazer uma forte parceria com o governo federal, porque a gente sabe que é quem pode fazer o maior aporte de investimentos na cidade de Campinas, e a saúde precisa disso. Nós vamos fazer, por exemplo, 6 policlínicas no território da cidade, que vão tornar a saúde pública mais próxima, mais acessível, as especialidades mais próximas do cidadão, da cidadã. Isso a gente vai fazer com parceria com o governo federal, trazendo recurso para cá, investindo recurso para tanto construção quanto custeio desses equipamentos. Isso para falar de algumas das questões da saúde. Mobilidade urbana, novo contrato, nova licitação. Nós vamos fazer algo que a atual administração não teve competência para fazer, que é uma nova licitação, modernizando o sistema, mudando o que é a matriz de custos, como a gente paga o sistema de transporte público, não dá mais para pagar do jeito como está sendo pago, nós vamos mudar a matriz. Nós vamos renovar a frota, de novo, com apoio e parceria do presidente Lula. O presidente Lula já disponibilizou R$1 bilhão para a aquisição de 512 novos ônibus, 256 elétricos, 256 convencionais. Isso corresponde praticamente à metade da frota de Campinas, que vai passar a ser com ônibus modernos, bonitos, ônibus com ar-condicionado, que é o que a população quer, que é o que a população precisa. Ônibus, né, em condições adequadas. Para quê? Para acabar essa história de ter uma linha, onde eram antes duas, que foi isso que essa administração fez, ela foi cortando as linhas, e aí ao invés dela ir numa linha reta, ela vai fazendo uma baldeação, andando a serpente pela cidade, e o cidadão que era para fazer em meia hora um trajeto, fazia 1h30. Essa é a realidade do transporte público na cidade de Campinas hoje. Além de serem ônibus velhos, cai janela, cai pedaço do teto, é banco rasgado, é eixo soltando, né? Toda hora tem um ônibus estragado no centro da cidade aqui, é um horror. Então, essas são algumas das questões
para a área de mobilidade urbana, né? Além da gente articular isso com outros modais, como cicloviário, como, né, que a gente quer ter ciclovias alimentadoras, como é que chama? Os espaços para o pessoal colocar as bicicletas nos pontos dos BRTs, né? Então, para que as pessoas possam integrar esses sistemas. É uma visão atual, meramente atual, do que é transporte público em grande metrópole hoje, coisa que está longe de ser a realidade da atual administração. Na educação, nós temos um problema grave na educação, que é a baixa participação da municipalidade no tempo integral. Nós temos só 8 escolas em tempo integral na cidade, de educação integral na cidade. Nós queremos ampliar a educação integral, isso implica na gente trabalhar questões de contraturno, captar de novo recursos do governo federal para ampliação da educação integral na cidade de Campinas. Né? Vamos trazer para a cidade de Campinas, para o centro da cidade, e isso inclusive responde a várias demandas simultâneas, um Instituto Federal. O Instituto Federal de São Paulo é um equipamento educacional de nível técnico e superior, de ponta, são institutos que têm alta qualidade, né, na educação, estão comprovadas já, e que vai ser instalado no centro da cidade. Nós estamos trabalhando para ver onde. O lugar ideal talvez seja o Pátio Ferroviário, que é um espaço grande, que está no centro da cidade, que está abandonado, né, está sem uma gestão plena, que é um espaço que a gente pode recuperar para o município e colocar ali um campus que vai ter 5, 8 mil alunos. Isso vai significar gente morando no centro da cidade. Aí a gente dialoga com outro grande problema da cidade, que é recuperar o centro da cidade. O centro só vai ser recuperado com gente vivendo no centro. Gente vivendo no centro significa gente consumindo nos mercados locais, gente nos restaurantes, nos bares, gente indo em loja, no comércio próximo. Existe uma cadeia virtuosa como consequência de um centro que é habitado pelas pessoas. E nós vamos enfrentar o problema do centro da cidade, recuperando para o centro equipamentos que promovam a circulação e a vida das pessoas e a habitação, a moradia no centro da cidade. Isso vem junto com o investimento na área de educação. Então, tem uma visão para a cidade, né, que inclui, e aí para falar do centro, inclui a gente recuperar o centro também com a área da cultura, também com a área de iluminação pública. E aí, para finalizar, para falar da segurança pública, que eu diria que a gente fecha pelo menos uns 4 ou 5 temas importantes do nosso programa, nós vamos recuperar a segurança pública, a contribuição municipal da segurança pública no município. Hoje, o efetivo da Guarda Municipal de Campinas é praticamente o mesmo de 12 anos atrás. Mesmo grupo político, 12 anos, mesmice completa. Simplesmente, na educação, na saúde, eles diminuíram o efetivo total de trabalhadores da área da saúde. Hoje é menos do que era há 8 anos atrás, por exemplo. Na Guarda Municipal mantiveram praticamente a mesma coisa, fizeram concursos praticamente só para repor, são 700 e poucos guardas municipais para uma cidade desse tamanho. Tem dia da semana, Milton, que você tem 4 viaturas circulando durante a noite na cidade inteira. Já imaginou? 4 viaturas para cuidar de Campinas, 1.200.000 habitantes quase? Não dá. Nós vamos concursar de 150 a 200 guardas municipais todo ano, isso para ampliação do efetivo total. Isso vai fortalecer a segurança pública no município como um todo, é algo que a gente considera importante, porque Campinas, além de ter se tornado uma cidade com o centro abandonado, com políticas públicas sucateadas, se tornou uma cidade mais insegura também. Campinas, né, é a 9ª cidade do Brasil em número de feminicídios, né? Nós temos estatísticas de violência que se tornaram mais alarmantes nesses últimos anos, tiveram aumento no número de latrocínios, furtos. Então, nós queremos enfrentar isso porque o cidadão campineiro está numa cidade rica, numa cidade que tem tudo para ser um polo nacional de ciência e tecnologia avançada, e é uma cidade que está se tornando mais insegura e menos saudável, menos prazerosa, menos digna para se viver. Nós queremos inverter isso, nós vamos inverter isso. Gente, na verdade, eu vou fazer a pergunta, mas o candidato Pedro Torinho, ele já praticamente, nessa resposta agora, ele já respondeu ao questionamento que nós iríamos fazer para ele, que seriam quais as propostas para áreas que afetam diretamente a população, como transporte, saúde, educação e segurança. Então, vocês viram que ele acabou falando sobre essas propostas. Então, eu parto agora para a 5ª e última pergunta desse nosso bate-papo do IBFcast Especial Eleições 2024. Ô Pedro Torinho, qual a proposta para atrair novas empresas para Campinas e atrativos para manter as que estão na cidade? Vamos lá, eu já citei algumas coisas aqui, como a revisão dos contratos, que pode fazer de Campinas uma cidade menos cara,
né? Falei da questão de uma cidade mais aberta, mais democrática. Nós queremos também uma cidade sustentável, viu, Milton? Não existe perspectiva para um curto, médio prazo em nenhuma administração séria, competente, que não pense o enfrentamento do que tem sido a onda de mudança climática, né? Essa crise climática. Basta ver que nós estamos aqui hoje, num dia de semana, à tarde, que a temperatura está 34 graus lá fora, um calor infernal. E nós estamos em agosto, era para estar 22 graus agora, não 34, né? E essa situação tende a se agravar se os municípios não adotarem medidas e a gente não fizer localmente tudo que a gente pode para superar essa questão. A questão da eletrificação da nossa frota é algo que vai baratear o transporte público na cidade e torná-lo mais sustentável. Nós vamos fazer um forte investimento na implantação de energia solar nos próprios públicos municipais, o que, num curto prazo, vai contribuir, somado a uma outra medida que eu vou falar já também, para tornar a nossa cidade mais barata para a municipalidade, que a gente sabe que a energia fotovoltaica, ela se paga, o investimento se paga a depender dos custos que a gente conseguir fazer em 2, 3 anos. Na minha casa, um pequenininho, coloquei umas placas lá, eu sei que em 33 meses eu já paguei meu investimento e estou vivendo, vou estar com lucro e economizando para valer. Quer dizer, um período de um mandato dá para fazer isso e dá para já ver os benefícios, né? Então nós vamos fazer um forte investimento, captar recursos do governo federal, recursos de bancos, tem bancos internacionais que estão interessados nisso, para que os equipamentos públicos de Campinas sejam todos fazendas solares que possam produzir, gerar energia solar e dessa maneira a gente baratear os custos com energia elétrica. Outra parte que vai se somar a isso é a transição da iluminação pública, que nós vamos fazer a transição para iluminação com LED na cidade, também um investimento que compensa muito rapidamente os cofres públicos. Isso vai fazer com que as contas da cidade caiam significativamente, vai tornar a cidade como um todo mais sustentável. Isso é uma questão muito significativa. Nós queremos construir um grande conselho. O conselho, você conhece, o presidente Lula, ele criou o Conselhão, né, lá no governo federal, que foi um espaço de articulação, que juntou empresários, juntou movimentos sociais, lideranças, e coloca todo mundo na mesa para conversar. Nós queremos fazer o governo de Campinas se tornar um dos governos municipais mais democráticos do Brasil, criando um grande conselho da cidade, um conselho de articulação, de discussão, de caráter permanente, que reúne as grandes lideranças empresariais, reúne os segmentos que vivem as diversas realidades da cidade de Campinas, para sentar junto com o prefeito e de forma regular, permanente, em cima de uma pauta previamente construída, a gente ir pactuando como a cidade vai se desenvolver. A gente vai dar previsibilidade, vai construir uma arena democrática, aberta de discussão sobre a cidade de Campinas, e com isso nós vamos tornar Campinas uma cidade muito mais atraente para quem quer investir aqui, porque o cidadão vai saber que a representação dele, né, ele quer empreender aqui, ele quer investir aqui, a representação dele vai estar ali para poder defender seus interesses junto da municipalidade e garantir que o que aconteceu em Campinas, por exemplo, quando teve o aumento do IPTU, eu votei contra o aumento do IPTU que aconteceu aqui na cidade de Campinas alguns anos atrás, eu era vereador, que não vai acontecer daquele mesmo jeito. O que a gestão do Jonas e a gestão do Dário Mantém fizeram naquele momento? Pegaram do dia para a noite, botaram uma iniciativa na Câmara para autorizar tudo e depois, decretaram lá e aumentaram, fizeram todo o aumento do IPTU sem dialogar com ninguém. Eu vou conversar, Milton, com diversos setores da cidade. O pessoal fala, tem um setor ali do lado que não está pagando do jeito que devia. E eu estou pagando 4, 5 vezes a mais do que eu pago na cidade vizinha. Primeira oportunidade que eu tiver, estou cascando fora, é isso que eles dizem. Saindo de Campinas. Campinas está perdendo empreendimentos, perdendo empresas. Nós não queremos isso. Nós queremos que Campinas seja uma cidade atrativa para quem quer empreender e boa para quem quer viver. Pedro Torinho, 1 minuto para as suas considerações finais. Milton, grande prazer conversar aqui com vocês do IBFcast. Eu quero convidar quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo aqui, para vir com a gente para um processo de mudança de verdade, de modernização, de atualização dessa cidade, fazer de Campinas uma cidade mais humana, mais justa, mais democrática, com oportunidades melhor distribuídas para todo mundo. Para isso a gente precisa que as pessoas venham, conheçam e participem do processo da política. Não dá mais para a cidade continuar com um grupo político que fracassou na tarefa de melhorar essa cidade ao longo desses últimos 12 anos. Então, quero pedir para as pessoas que nos acompanhem nas nossas redes sociais, @TourinhoPedro, nosso Instagram, dali a gente tem todas as nossas outras redes. Vai ser um prazer dialogar com cada um e cada uma e parabenizar vocês pela iniciativa aqui. Muito obrigado. Bom, nós agradecemos então
a participação do candidato Pedro Torinho, né? Lembrando sempre que o IBFcast é uma produção e uma idealização do IBF Campinas Interior Paulista.